a mais uma Conexão CrossFox. Hoje recebemos Milton Meyer. O Milton, ele é vice-presidente do Conselho de Administração da MPD Engenharia, mas tem um monte de histórias para contar em 40 anos de atividade, inclusive um curso muito especial que ele fez lá no começo de carreira na Itália, e a gente vai falar bastante sobre esse tema. Milton, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer enorme te receber aqui. Flávio, é um prazer estar aqui com você, né? Tenho grandes recordações aí de ter lhe assistido durante a minha fase de juvenil, da minha fase como estudante, acompanhando futebol. Sempre fui uma pessoa muito ligada a futebol. Minha família é ligada ao futebol. Meu tio-avô foi presidente da CBD. Poxa vida, Na década de 50, quando quem é o nós seu perdemos tio-avô? a Copa. Chamava-se Rivadavia Correia Meyer. Nossa, conheço muito. Eu Pois tive é. bastante contato com ele. Pois é. Que é do Botafogo, né? Mas Exatamente. Família no Rio botafoguense, e aqui em São Paulo ela se dividiu entre São Paulo e Corinthians, né? Mas e mais São você Paulo. ficou para que lado? São Paulo. Me fala um pouquinho da MPD Engenharia, que é uma empresa muito grande que trabalha em vários setores. Como é que ela entrou na sua vida? Você é proprietário, podemos dizer assim, né? É um dos sócios, né? Somos dois sócios. É uma empresa de 42 anos, ela foi fundada pelo meu sócio em 82. Eu me juntei a ele em 86. Fomos conduzindo a empresa ao longo desses 40 anos. A empresa ela cresceu em capacidade construtiva, então ela foi se especializando em vários segmentos. Hoje, notadamente, é uma empresa com muita especialização na área hospitalar, como construtora. Já fizemos mais de 18 hospitais. Acabamos de inaugurar um hospital bastante importante para a Rede D'Or, lá na nossa região, Alphaville. Construímos mais hospitais na Bahia, estamos fazendo hospitais em Belo Horizonte, em Campinas, para vários grupos. Então, uma empresa se especializou em hospitais, está entrando na área de infraestrutura agora, com algumas oportunidades interessantes, né, como concessão de água e esgoto em Sergipe. E o outro lado dela, ela é também uma incorporadora com bastante destaque ali na região de Alphaville e Tamboré, São Paulo também. E hoje nós já somamos aí alguma coisa perto de 5 milhões de metros quadrados construídos. Uau! Ao longo dessa trajetória nossa, né? Vocês começaram construindo residências. Exatamente. Você sabe que a gente começou a construir residências. Alphaville assim, o bairro Alphaville, ele é da década de 70, 73, 74. E quando nós começamos, no início de 80, existia uma carência muito grande para construtores, né, construtores residenciais. E a gente acabou se especializando em casas, né? Construímos casas em diversos residenciais lá na nossa região. E a empresa sempre foi preocupada com qualificação. Então, ganhar experiências, registrá-las e poder encarar desafios maiores para poder ter um currículo que permitisse que ela fizesse obras maiores. Então, a gente foi galgando esse tipo de experiência e de informação bem ordenada daquilo que a gente fez, e com isso a gente conseguiu, tijolinho por tijolinho, ir construindo um pouco a nossa realidade de uma empresa que é muito reconhecida pela qualidade, pela técnica e principalmente pelos valores, né? Nós temos um time muito forte na MPD, de uma forma geral. Então, o que diferencia, né, Flávio, qualquer empresa são as pessoas, né? E você manter as pessoas motivadas é uma arte. Então, a gente brinca um pouco que no final do dia, os dirigentes, eles são um pouco técnicos de futebol também, porque você tem um grupo de pessoas e que sozinho você não faz nada. E o coletivo é que
conta, principalmente uma empresa como a nossa, de construção, de edificação, de obras de infraestrutura, etc. Você, pelo tempo que você está colocando da MPD, vocês praticamente ajudaram na expansão de Alphaville, né? Porque quando vocês chegaram lá, devia ter quantos residenciais existiam na época? Na época, quando o meu sócio, a história do meu sócio é bem interessante, porque ele, quando fundou a empresa, ele saiu da faculdade no início da década de 80. Ele era colega de faculdade do Marcelo, que era filho de um dos fundadores da Albuquerque Takaoka, que foi quem Quem realizou. começou ali? Aham. É, e aí ele, conversando com o pai do Marcelo, o doutor Yoshiro, hoje não está entre nós, perguntou: doutor Yoshiro, o que eu devo fazer? Procurar um trabalho ou montar minha empresa? Monte sua empresa, você vai aprender com os desafios de você ter o seu próprio negócio. E ele montou a empresa, e quando eu cheguei e fui contratado por ele, primeiro como engenheiro, a empresa tinha 5 funcionários. E ela 5. 5. E ela era um dos 5. E ela fazia obras nos residenciais. Naquele momento, a gente devia ter 6 residenciais já. Mas todos muito vazios, né? Muito vazios, muito vazios. E sabe que você falou uma coisa interessante. A gente entrava nos residenciais, todas aquelas quadras vazias. Então você ia construir uma casa no meio de uma daquelas quadras, né? E era uma sensação diferente daquela vivida em São Paulo, onde Era você quase interior, né, tinha... Era Milton? interior. A Era gente ia interior. lá, ia muito jogar futebol. Você ia Ia lá? lá, poxa, era um interiorzão, né? Nossa Senhora. Era interior. Hoje ainda mantém um pouco essa característica interiorana, vamos dizer assim, pela relação das pessoas, entende? As pessoas acabam tendo oportunidade de se encontrar. Mas, desculpe, mas o que eu percebo é que, obviamente, aquilo cresceu muito. Muito. Aí depois dos residenciais aconteceu a expansão vertical, com novos prédios, novos moradores, estruturas de atendimento ao público, como escolas, hospitais e mesmo um comércio que se expandiu, né? Sem dúvida. Hoje tem um shopping gigantesco, pequenos shoppings também. Hoje são quantos residenciais na região? Hoje você, Albuquerque Tacoca, ela fez 12 residenciais, depois a Tamboré. A história da região é muito interessante. Aquilo era uma fazenda, ela pertencia à família Álvares Penteado. Quando o Albuquerque Tacoca construiu, aquilo, ele comprou um pedaço dessa fazenda para fazer os primeiros residenciais. Os donos da Tamboré, percebendo que aquilo obteve um sucesso quase que imediato, eles falaram: bom, mas eu tenho terra, eu também posso fazer. Uhum. E acabaram criando os tamborés. Então hoje você tem os residenciais de Alphaville, os que eram na área da Tamboré, pertencentes à família, e hoje está tudo unificado ali. Então, de residenciais para condomínios de casas, devemos ter alguma coisa perto de uns 15 loteamentos ali, 15 loteamentos residenciais. Mas também foi guardado espaços para expansão vertical, que hoje nós devemos ter alguma coisa. Só a MPD ali na região construiu alguma coisa perto de umas 4.000 unidades residenciais, né? Então, Entre casas e prédios. não, só prédios. Só prédios. Só prédios. Poxa vida. Nós temos diversos condomínios concluídos ali. E como as áreas eram grandes, aquele conceito condomínio clube que você já deve ter visto, vários prédios, quadra de lazer bastante amplificada, aquilo, das raízes daquele conceito surgiu lá. Por quê? Porque as áreas eram grandes, possibilitavam que você tivesse várias torres no mesmo terreno e agregando uma área de lazer, que é aquilo que atrai as pessoas, né? Então temos alguns condomínios
verticais com esse conceito. Vocês não tinham direito a acesso nas áreas da Albuquerque, Itacaoca? Os residenciais, eles são blindados só para... Os residenciais, eles, na realidade, o que aprova na lei de loteamento, você pode cercar as áreas onde você estabeleceu os limites daquele residencial, e elas são associações, é uma permissão de uso da prefeitura por 100 anos, né? Porque, na realidade, as vias públicas pertencem à prefeitura, Perfeito. né? Isso funciona muito bem, principalmente porque qual a característica daquela região? É prover organização, segurança, limpeza. Então a prefeitura ela não tem esse encargo. Por outro lado, daqui 100 anos ou ela renova ou ela vai ter esse encargo que é cuidar de todos os residenciais. Não vai acontecer que ela assuma essa incumbência, né? Então, naquele momento, uma coisa interessante, é uma parceria quase que público-privada, onde você tem as responsabilidades privadas que são cuidadas por aquela associação, né? Mas, por exemplo, se eu comprar um terreno num residencial, eu posso contratar a sua empresa, não? Pode contratar qualquer empresa. Aham. Isso é livre. Você pode contratar qualquer empresa. O que nós já fizemos lá, que é bastante interessante também, é condomínios de casas, onde a gente, numa determinada área, você entrega as unidades residenciais prontas. Em vez de você ter um prédio vertical, você tem um condomínio horizontal de casas. As pessoas são muito atraídas naquela região por morar bem, né? Quer dizer, você tem ruas e a conservação muito boa, a questão de paisagismo, jardinagem, etc., sempre muito bem cuidada. Então, a atratividade por morar em casa, ela é muito intensa ainda. Ela vem sendo substituída ao longo do tempo por condomínios muito interessantes, como esse que eu falei, condomínios clubes, verticais, né? São edifícios, e mais recentemente a gente tem trazido um conceito de moradias suspensas, ou seja, casas suspensas, apartamentos de 400 metros quadrados, 500 metros quadраdos. É um fenômeno Uma casa interessante. suspensa mesmo. Sabe que é uma coisa interessante, Flávio? Alphaville, se você pensar bem, ela tem 45, quase 50 anos, aliás, 50 anos, né? 50 anos de existência. As pessoas que têm casa lá, os filhos já cresceram, eles já têm netos. E óbvio que era uma vida mais tranquila, no sentido de não ter aquelas perturbações de cuidar de jardim, cuidar de piscina, né? Então, procuram alguma coisa mais confortável, né? Com menos trabalho. Menos trabalho, mas precisam daquela área, uma área Sim. maior, entende? Temos tido muito sucesso com esse tipo de abordagem, sabe? A área ainda tem muito a se explorar? Tem, nós agora vamos, brevemente, em abril ou maio, vamos lançar um loteamento residencial. É uma sociedade da MPD com artesano. Quem é artesano? Artesano é a empresa atual do Dr. Renato Albuquerque, que é o fundador da Albuquerque Itacaoca, hoje com 95 anos e trabalhando. Nossa, que maravilha. É uma coisa boa. maravilha. Quando a gente vê pessoas assim, que são ícones assim, em qualquer segmento, e ainda com vontade de viver, é aquilo que te motiva. Você fala assim, bom, vamos embora, né? Claro. O que é MPD? São as iniciais do meu sócio. Ele se chama Mauro Piccolotto Dottori. E ele está ativo. Ele está ativo, ele tem 4 anos e meio mais do que eu, Jovem. e a gente divide a presidência da MPD. A gente temos 2 presidentes, então são co-presidentes, né? Um Mauro, presidente, e eu, presidente. A gente divide as nossas áreas de atuação. Porque a construtora, eu falei muito da incorporadora, mas a construtora, ela tem uma atividade muito amplificada em outros estados. Ela atua, atualmente ela está em Sergipe, ela está em
Minas Gerais, ela está no Rio de Janeiro, está no Paraná. Então, Como você disse, não só construindo casas, né? O contrário. construindo, nós estamos fazendo outros tipos de empreendimentos, né? Laboratórios, obras hospitalares, obras de educação, né? Estamos fazendo um complexo muito grande em Ribeirão Preto para a Faculdade de Medicina, que basicamente é um prédio para laboratórios e salas de aula. Fizemos uma fábrica muito grande em Pernambuco para uma empresa japonesa, que é a Takeda. Então, tem sempre muita atividade fora do eixo São Paulo. Então, requer aí uma organização, uma preocupação, um cuidado nosso. Então, a gente divide um pouco as atuações. Você falou que vocês construíram mais de uma dezena de hospitais. Como é que vocês ganharam essa expertise em hospitais? Isso foi interessantíssimo, porque é difícil, sabe? É muito especializado esse segmento. Sim. E aí, isso em 2005, nós acabamos conhecendo um cliente que ele tinha um plano de saúde no ABC. Eduardo e Alexandre Ferrari. Eles tinham um plano de saúde chamava-se Santa Helena. Chamava-se porque foi vendido para United Health. E ele estava começando a expandir a atuação dele. Ele acreditava no negócio dele vertical, ou seja, se ele tem um plano de saúde, ele precisa ter, para manter custos, ele precisa ter operação verticalizada, ou seja, precisa ter hospital, precisa ter clínica, precisa ter laboratório. E a primeira obra hospitalar que nós fizemos foi com ele, né? Então, ele nos deu a oportunidade de fazer a primeira obra, ele também estava crescendo, então foi muito mais uma ligação de identidade de valores. E aí fizemos a primeira obra para ele, depois fizemos a segunda obra para ele, uma maternidade, fizemos uma terceira obra para ele, um hospital em Santo André. E aí a gente já tinha currículo, né? Quando nós acabamos essas obras, a gente começou a prospectar oportunidades nessa área, né? Construímos em sociedade um hospital em Botucatu, e aí foi indo. Hoje, uma demanda chega para a gente. Até pela especialização, né? Que é uma coisa muito Conta da específica. especialização. Isso acontece muito, Flávio, com a área de data center, sabe, no Brasil. No Brasil não, no mundo. Quer dizer, você tem empresas especializadas em data center, né? Que a gente chama de missão crítica, né? Missão crítica o que que é? É aquilo que não pode parar nunca, né? O hospital não pode parar. Não, acabou a luz. Não pode acabar a luz. Não pode ter qualquer tipo de De intercorrência, claro. intercorrência. Então, essas especializações te diferenciam do lugar comum, né? O mercado de construção, nos últimos anos, ele sofreu um impacto muito grande, com variação de custo, com hoje falta de mão de obra, né? Nós estamos vivendo a fase onde todos os segmentos de serviços no Brasil falta gente, né? Não é falta só gente qualificada, falta gente para trabalhar. Fica naquela situação que você já deve ter ouvido falar dos nem estuda nem trabalha. Pô, isso... Mas reclama. Mas reclama. E são 20 milhões de pessoas, não é pouca gente. Então, para você ter ideia, a gente na MPD tem um trabalho muito intenso com profissionalização, com educação, com treinamento, para poder ter atratividade na nossa área. Vocês estão criando a mão de obra especializada, é isso? Nós estamos treinando a mão de obra não especializada para ficar Para ficar especializada. especializada. Isso é um trabalho não só da MPD, mas também é um trabalho setorial, né? Trabalho... Isso você está cumprindo duas missões, né? Uma, você está ajudando a sociedade, e outra, você está também abastecendo a sua empresa. Claro. E eu acho que a sociedade ela só evolui se o ser humano que compõe aquela sociedade evoluir, seja na educação, seja na profissionalização. Senão nós vamos ficar um país desqualificado, não podemos ter esse tipo de situação, precisamos trabalhar muito isso.
Ô Milton, você trabalha, você é um parceiro da CrossFox, e eu tenho visto aqui muita preocupação com relação à segurança em obras, e a CrossFox, ela prima por essa qualificação. Deve ser uma coisa, assim, bem séria, o momento de você escolher os seus parceiros, o que você vai utilizar num empreendimento. Você trabalha a segurança, você trabalha o conforto, você trabalha hospitais, né? Vida, saúde. Como é que é feito esse processo? Colocou muito bem. A questão da segurança, a segurança em todos os aspectos, segurança na atividade, segurança humana, né, e segurança com aquilo que você está contratando, né. No caso da CrossFox, que é um parceiro nosso, né, nós somos clientes da CrossFox em fios e cabos. Obviamente, você compra alguma coisa para uma obra de grande importância, você tem que garantir que aquilo seja bem certificado. Mas a questão da segurança em si, como que é tratada lá? Nós temos uma coisa que a gente implantou há uns 3 anos atrás, que chama-se regras de ouro. O que que é regra de ouro? É alguma coisa que sinaliza você se você está saindo daquela linha de cuidado que você tem que ter na sua atividade, né. Então é como, olhando o jargão futebolístico, é o cartão amarelo Uhum. antes do vermelho. Só que o cartão amarelo nosso tem 10 regras. Então, por exemplo, não não falar no celular enquanto você está prestando sua atividade lá, porque você vai se desconcentrar. Vamos dizer, você, se estiver fazendo um trabalho em altura, você tem que ter um cinto de segurança, trava-quedas para você não correr o risco de quedas. Você não pode ingerir bebida alcoólica, coisas assim. São regrinhas bem objetivas, mas que dão pra gente uma avaliação de como que está o time ali, né. Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava em uma reunião justamente discutindo isso. E a gente vem, observando uma evolução muito interessante. As pessoas vão tendo mais consciência, né. Eu acho que é um pouco da preocupação também da CrossFox em, a hora que ganha mercado de forma sustentável, sabendo, primeiro, que está escolhendo bons clientes para ter perenidade nesse assunto, Uhum. e segundo, ter a perspectiva de que os clientes olhem para aquilo que ela está comercializando e falem: "Pô, essa empresa tem os mesmos valores que os nossos". Isso é fundamental. Fundamental, senão não vamos para frente, né. E a gente olha muito isso. Então, obviamente, tem um cadastro de fornecedores do MPD, seja de serviços, seja de materiais, e que a gente vai avaliando essas características, seja de segurança, seja de qualificação do produto, seja de idoneidade, ou seja, um conjunto de regras e valores. A propósito de segurança, quando eu recebi teu currículo, foi colocado aqui, o que é real, né, especialização em engenharia de seguros na Escola Politécnica de Milão. É. Eh, Como é que foi isso, Ah, esse curso que você fez? eu quando vamos dizer assim, quando eu, escolhi a minha profissão, eu sempre tive a vontade de aprender, com outras perspectivas, que não fosse só aquela que nós estávamos vivendo no Brasil naquela época. Eu não posso esquecer que eu sou um filho de da abertura, democrática que houve, ou seja, a gente passou muito tempo sem ter muita liberdade aqui dentro e, ao longo do tempo, você vai ter necessidade disso. Bom, quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Milão, e tinham vários cursos disponíveis. Mas o curso que me chamou a atenção, porque poderia ser mais prático para minha carreira, que ainda estava no início, era o curso que em italiano chama, Ingegneria dell'Assicurazione. Basicamente, a engenharia de seguros. Muito bem fundamentada na Itália, estou falando na década de 80, principalmente pela industrialização que existia naquele país, né. Seja na área automotiva, química, diversos segmentos onde eles tinham um trabalho de análise de risco, análise, não é só risco da atividade, é risco da oportunidade, o que é mais grave ainda. E aí, eu fui para lá
com um grupo de colegas, etc. E fiquei por 1 ano na Itália. Foi uma experiência, assim, muito importante para mim, não só pelo curso, mas também pela vivência que te dá e pela oportunidade de você olhar o mundo de forma diferente, né? O mundo estava se abrindo, né? 89 houve a queda do Muro de Berlim, né? Então, nós estamos a gente estava meio que num caldeirão naquele momento, né? Verdade, tudo foi acontecendo E simultaneamente. ainda vi o Maradona jogar, pô. Como inimigo. Você tá em Milão. Exatamente, foi exatamente como ele. A gente transmitiu os jogos do campeonato italiano, exatamente. Eu lembro, Né? eu lembro. Era uma coisa muito legal. Você conseguiu implementar coisas desse curso na sua empresa? Então, você sabe que no começo a empresa era muito pequena, né? Eu te falei, cinco funcionários. Você está muito mais operativo do que estratégico, né? Aí, à medida que os anos foram passando, a gente vai ficando mais estratégico. Quando você fica mais estratégico, você começa a olhar aquilo de uma forma diferente. Não é só a operação que interessa, é o conjunto dos fatores que te interessam. Então, sim, consegui olhar isso de uma forma mais sistêmica e crítica para que a gente pudesse ter uma empresa que se protegesse, que tivesse alguns cuidados. Mas isso foi ao longo dos anos. A gente aprendeu um pouco com erros e acertos, entendeu, Flávio? Como toda empresa que vai sendo desenvolvida pelos donos, tentativas, acertos, erros, retroalimentação, porque você não erre várias vezes, né? Então, o conjunto geral é a média dos acertos menos os erros, né? Não pode ter mais erro do que acerto. Perfeito. Como é que um dos 5 funcionários da empresa vira dono da empresa? Pois é. Isso daí eu acho que você tem que perguntar pro meu sócio, mas, Mas deve ter as razões. mas eu te digo o seguinte, eu acho que a gente tinha uma identidade de propósito imediata, né? Você sabe que a primeira entrevista que eu tive com ele, ele me fez uma pergunta que eu não esqueço, até virou tema até de da história da própria empresa. Quando ele me pergunta o seguinte, falou, bom, você é jovem e tal, por que você viria para minha empresa, que é uma empresa que está começando agora, sem muita projeção, assim, naquela época? Falei para ele, porque aqui eu vou fazer a diferença, né? Eu tinha esse sentimento. Pela ligação que eu tive com ele imediatamente, nas conversas pré-contratação que nós tivemos, na sinceridade, na objetividade que Tem ele teve. proximidade da idade, né? Vocês da mesma Isso ajuda também. Mas fundamentalmente, Flávio, você sabe, e eu acho que você concorda comigo, as ligações se dão profundamente quando você tem valores e princípios Sim. muito próximos, né? E aí, à medida que a empresa foi crescendo, eu fui me destacando, e fui tendo uma atuação que foi valorizada. Eu nunca pedi nada para ele, pelo contrário. Ele sempre foi uma pessoa muito generosa no sentido de saber que eu tinha a capacidade produtiva Você trabalhava como engenheiro. como engenheiro. Fui virar sócio em 1990, eu entrei em 86, 4, 5 anos depois. Por que que ele precisou de um sócio? Eu acho que ele na realidade, percebeu que a gente se complementava. Ele tinha uma visão, assim, muito ordenada, muito organizada, e eu era uma pessoa muito destemida no sentido de muita energia para trabalho, comercialmente muito, com boas ligações, uma capacidade imensa de me dedicar. Então, foi uma coisa natural, né? Foi uma coisa que foi vindo naturalmente, e a gente tem, assim, uma identidade entre eu e ele muito próxima. Então, mesmo com perfis diferentes, muitas vezes, mas com conceitos, ideias e integração totalmente alinhada. Ele fez uma pergunta para o senhor Takaoka, É. quando ele estava se formando: abra uma empresa ou vou trabalhar como engenheiro? Se alguém fizesse essa pergunta para você hoje, um jovem que está estudando ou que está nos vendo aqui, o que que você responderia? Vai depender do que eu perceber dessa conversa
que eu estou tendo com ele. Mas, em geral, eu vou responder o que eu responderia para mim mesmo. Eu não conseguiria, se eu fosse jovem, sem ter uma experiência prévia, imaginar abrir um negócio. Hoje, as circunstâncias de abrir um negócio, elas estão mais difíceis. Hoje, todo jovem quer empreender, né? Se você sentar com um jovem para perguntar, ele fala, o que você quer fazer? Quero empreender. Aí fala, empreender com o quê? Fazer exatamente o quê, né? E eu, pessoalmente, eu acho que a experiência corporativa, ela te dá alguma bagagem para você seguir o seu caminho, né? Eu tenho uma sobrinha que entrou numa empresa francesa e que tem todo um regramento, empresa multinacional, etc. E eu falei para ela, isso é muito bom para você, para o futuro, se você quiser continuar como executivo, como profissional de uma organização, ou se quiser fazer o seu negócio. Você tem os pilares e as bases para que, Que isso que aquilo adapta, né? aconteça. Adapta aos seus valores. Hoje, eu te diria o seguinte, é mais difícil pelo regramento, por tudo que houve de evolução, mas também de responsabilização ao longo desses últimos 40 anos, é mais difícil você ter uma empresa do que era no passado. Mais difícil. Mais difícil, né? Então, nós temos uma economia, felizmente, mais formal, né? Onde você tem que cumprir diversos ritos legais, né? Não que naquela época você não precisasse, mas a informalidade existia, principalmente no segmento de construção civil, né? O empreiteiro, cansei de ver empreiteiro, não tinha nem nota fiscal. Sim, era muito eu faço um puxadinho, eu falo É. a minha região, ela praticamente foi desenvolvida dessa maneira. Né? Que é? Era um faz tudo. É. Ele era encanador, ele era Tudo, pedreiro, ele tudo. fazia tudo. Hoje não tem mais. Todos esses pequenos, vamos dizer, empreendedores da área. Porque eles eram faz tudo, na verdade. Continua fazendo tudo, mas ele tem que ter a nota fiscal dele. O funcionário tem que ser registrado, ele tem que pagar todos os tributos com conformidade. Isso. E seguir normas também, né, meu? E eleva o custo, né? Naquela época não tinha que seguir nada, ele ia lá e fazia e pronto. Pô. Eu tenho umas fotos engraçadas, viu, Flávio? Eu tenho umas fotos engraçadas de obras antigas, da década de 80, né? Essa preocupação que você colocou aqui, do EPI, ou segurança, né? Segurança do trabalho, não tinha bota, não tinha capacete. Claro. Né? Isso eu fui conhecer muito depois, quase nos anos 90 já. Aí começaram algumas feiras até falando de EPI. Então, realmente foi muito, muito, muito depois. Você sabe que eu tinha um funcionário nosso que trabalhou em Brasília, né? Construção? Chamava Cabeça Branca. Ele. Cabeça toda branquinha e tal. Só que eles não trabalhavam se ele não tomasse um conhaquinho de manhã. Meu Deus do céu. E eu falava, eu chegava na obra assim, olhava para ele e falei, Cabeça, você hoje não tá bem. Doutor, hoje não deu para tomar aquele golinho e tal. Aí não estava bem porque não tomou. Não tomou. Hoje seria Bom, já cai daquelas regras que você colocou. Regra de ouro. Não, isso é impossível. Impossível. O mundo mudou. Ainda bem. Ainda Do bem. outro lado. Segurança maior. A gente, às vezes, pega fatos isolados, mas a gente não consegue ter ideia de quantos acidentes aconteceram por esse motivo. Quantas pessoas perderam vida. Nossa, isso é uma loucura. Infelizmente, na nossa empresa, nós tivemos casos de acidentes fatais. É horrível. É uma coisa que você nunca quer lembrar, nunca. Aliás, você quer lembrar sempre, mas você nunca quer que aconteça. Isso né? com todos os cuidados que você toma, né? Todos. Imagina na informalidade de antes, era uma coisa assim, né? Muito, Sem dúvida. muito maluca, né? Nossa, a gente vê hoje, o mundo é outro. A gente falou, o mundo mudou isso completamente. aí, isso aí. Ainda bem para mais segurança, né? Felizmente. Milton, quero te agradecer muito, Imagina, contar a história bem bacana da sua vida, da MPD, que vocês continuem nesse sucesso enorme e que a gente possa voltar outra vez a conversar. É um prazer. E eu espero revê-lo. E eu sei que você me falou há pouco aí que não tem ido muito no estádio. Não. Não, mas
Você indo, eu quero estar junto com você lá. Aí vamos ver, tá para sair um camarote da CrossFox, Aham. de repente a gente vai lá. Aí vamos lá, velho. Tem no Corinthians, mas você é São Paulino, a gente tá no do Morumbi. Tá bom. Que uma lembrancinha da CrossFox para Obrigado. você. Muito obrigado, Obrigado. por vir nos visitar, viu, Milton? Um grande Obrigado. abraço para você. Obrigado, gente. Ficamos por aqui com mais uma Conexão CrossFox. Um abraço. Obrigado, Fabiano.